Graça e paz, meu amado. Que o Senhor Deus abençoe ricamente a sua vida e a vida da sua família. Mateus capítulo 6, 14 e 15 diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Esse é um texto difícil que tem sido sujeito a muitos equívocos, muitos erros de interpretação, e algumas vezes nós temos até deturpado a mensagem dele, dizendo que Deus não tem poder para perdoar o pecado de determinadas pessoas, ou então dizendo que Deus só pode perdoar os nossos pecados se nós fizermos algo para que isso aconteça. No caso, a nossa obra seria darmos o perdão a alguém para que Deus possa então nos perdoar. Não é isso. Não é que o perdão de Deus esteja condicionado ao nosso perdão. Não é exatamente essa a ideia que o texto bíblico quer nos transmitir. A ideia que ele quer nos transmitir, ela pode ser bem entendida de duas maneiras. Primeiro, olhe só o que fala-nos Isaías 59, versos 1 e 2. Diz assim: A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Então veja, olhe como Isaías termina. Os vossos pecados fazem... As vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Isaías está dizendo de modo claro que o pecado faz com que Deus não atente para as nossas orações. Os nossos pecados fazem com que o Senhor esconda o seu rosto de nós, e Ele não pode ouvir as nossas orações. Lembre de uma coisa: a falta de perdão para com o irmão que me ofendeu, a falta de perdão para com aquela pessoa que me ofendeu é pecado. Porque nós somos chamados ao perdão. Nós somos chamados à prática do perdão. Então, quando eu deixo de dar o perdão para alguém, eu estou em pecado aos olhos de Deus. Deus não pode ouvir a minha oração, nem mesmo a minha oração em busca de perdão. Porque há uma falta em mim que impede a ação do Senhor Deus na minha própria vida. Por isso é preciso que primeiro eu esteja perdoando, para que então eu possa orar ao Senhor e ter a minha oração aceita pelo Senhor. Algo mais. Quando Jesus está dizendo que se perdoarmos aos homens, Jesus está nos lembrando uma coisa muito simples. Aqueles que foram perdoados por Deus devem viver na dinâmica do perdão. O chamado do discipulado de Jesus é um chamado para a prática do perdão. Nós somos chamados a manifestar o perdão, assim como recebemos em nossas vidas o perdão. Lembre de uma coisa: o perdão é o início da nossa caminhada com Deus. Reconhecemos os nossos pecados, voltamos-nos para Deus suplicando perdão, crendo no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário como meio eficaz para purificar o nosso coração. Tomamos sobre nós aquela palavra que João, de modo muito claro, declara: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Somos, porque perdoados, somos regenerados por Deus. Deus faz com que nos tornemos novas criaturas. O apóstolo Paulo diz assim: eis que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, inclusive aquela vida de mágoas e de rancores já passaram, eis que se fizeram novas. Uma nova atitude, um novo coração, um coração perdoador. É aquilo que Jesus falou com Nicodemos, que era preciso que ele nascesse de novo. Então a regeneração é esse nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, há um duplo propósito em nossas vidas. Queremos viver para agradar a Deus e queremos viver em amor com nossos irmãos. Então aquele que foi perdoado por Cristo, inclina-se a perdoar. Aquele que foi perdoado por Cristo tem no seu coração o desejo e o poder da parte de Deus para perdoar os outros. Você está lembrado da parábola do credor
incompassivo, em que Jesus diz que um homem devia uma fortuna imensa e não tinha condição de pagar, e ele vai até o seu Senhor, chora diante dele e ele é perdoado. Aí esse homem sai, e quando ele sai, ele encontra um dos seus servos que lhe devia uma pequena quantia e ele não lhe dá perdão. Então vem o senhor daquele homem e o condena à prisão, porque ele não demonstrou um coração compassivo e perdoador. Nós somos esse homem. Nós fomos perdoados por Deus. A imensidão dos nossos pecados foi coberta pelo sangue de Jesus. Deus tomou todas as nossas faltas, que eram muitas, inúmeras, e lançou-as na profundeza do mar. E agora o Senhor espera que vivamos em perdão. Aqueles que foram perdoados devem manifestar perdão. Como eu e você sabemos se fomos alcançados pela graça? Quando nós vivemos em perdão, quando perdoamos aqueles que nos ofendem, quando perdoamos as palavras duras que nos são dirigidas, quando perdoamos as ofensas que são proferidas contra nós, quando somos capazes de perdoar aqueles gestos de dureza e de maldade que as pessoas lançam sobre nossas vidas, quando aprendemos a perdoar, manifestamos que somos filhos de Deus e recebemos em nossa vida o perdão de Deus. A vida do discípulo é a vida de imitação de Jesus, que mesmo na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Assim devemos viver, marcados pelo perdão, andando em perdão, para que possamos em nossas vidas também experimentar o perdão da parte de Deus. Que Deus te abençoe.